pela vida do meu filho que tem me acompanhado também. E também sou muito grato a Deus pela vida do pastor Altair, né, que nos conceder essa oportunidade de ministrar uma palavra, né. E eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. Amém. E sou grato a Deus também pela vida de cada irmão que aqui se encontra. Amém. Porque eu creio que nenhum de nós viemos aqui à toa. Eu creio que nós viemos aqui porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem preparado para nós, né, um novo dia. E eu sou muito grato ao Senhor, né, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelos livramentos que o Senhor tem trazido para minha casa, para minha família. E eu só tenho que adorar esse Deus, amém? Irmãos, eu gostaria de deixar uma mensagem no coração dos irmãos. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem objetiva. E ela vem trazer para nossas vidas um despertar, né? E ela fica no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Lucas, no capítulo 10, no versículo 41 e 42. Amém? Se os irmãos puderem se colocar de pé, para a gente estar em reverência à palavra de Deus. Aleluias, glórias a Ti, ó Pai. Santo, santo é o Teu nome, Deus. Bendito é o Teu nome. Todos os irmãos acharam? Amém, Jesus. A palavra nos diz, então, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, Deus, nesta noite, ó Pai, Deus, nós convidamos o Senhor cada vez mais a permanecer em nosso meio, ó Pai, nesta noite que o Senhor nos preparou, porque até aqui o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Eu tenho sentido, ó Pai amado, ó Pai querido, a Sua presença nesse lugar, a Sua presença é real, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, ó Pai, e que no nome de Jesus o Senhor venha abrir o nosso entendimento nesta hora para a Sua palavra, ó Pai, e que não venha ser nada, ó Pai, de mim, mas que venha do Senhor, ó Pai, segundo, ó Pai, o que o Senhor quer falar nessa noite aos nossos corações, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Fique conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar? Aleluias. Essa palavra, ela não traz um despertar, porque a gente vê que Maria, né, a Bíblia fala que a casa de Maria, né, que era a irmã de Marta, que seu irmão era Lázaro, era uma casa simples e humilde, mas também que era uma casa aconchegante, onde que Jesus, ele sempre frequentava essa casa, né? Não só Jesus, como também outros discípulos, outros irmãos que seguiam Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus chegou até a cidade, né, até a casa, né, dessas irmãs, né, dessas servas, ele adentrou as suas casas e no momento que ele chegou, né, ele começou a falar, porque por onde Jesus passava, ele tinha uma palavra. Por onde Jesus passava, ele sempre deixava algo, né, para as pessoas naquela época. E esse algo seria cura, esse algo seria uma palavra, alguma libertação. Então Jesus, ele sempre fazia, né, naquele tempo, maravilhas. Então ele estava na casa então de Maria, na casa dessas duas irmãs, e a Bíblia nos diz que Marta, quando Jesus estava conversando com os irmãos que ali se encontravam, com as pessoas que estavam ali, Marta, ela parou para prestar atenção no que Jesus estava dizendo. Só que Maria, a Bíblia nos diz que ela não parou, pelo contrário, Maria, ela ficou, como se diz assim, trabalhando, né? Ela ficou querendo assim, deixar a casa em ordem, né? Servir quem estava ali, servir a Jesus. E num determinado momento, ela olhou para a irmã dela e viu que a irmã dela não estava ajudando ela. Pelo contrário, a irmã dela estava prestando atenção em Jesus, no que Jesus estava ensinando, no que Jesus estava dizendo.
e ela pega e interroga Jesus, né? Ela pergunta para Jesus, né? Ela vem dizer para Jesus, né, que a irmã dela está distraída, né? A irmã dela não quer ajudar ela nos serviços, né? Aí Jesus vai responder para ela: Marta, Marta, né? Por que você está ansiosa, fadigada com muitas coisas? E essa palavra, ela vem ao nosso coração nessa noite, porque muitas vezes nós deixamos de buscar ao Senhor com as preocupações, com as rotinas da nossa vida, né? E nós deixamos muitas vezes de lado. Nós lembramos de Jesus muitas vezes só na hora de vir para o culto, porque nós temos um compromisso, tal dia tem culto, naquele dia eu vou lembrar, né, de Jesus. Mas nessa noite Jesus vem nos despertar que nós devemos fazer como Marta fez, né? Marta, ela escolheu a melhor parte, que é ouvir Jesus, que é buscar Jesus. Então que nós viemos nessa noite, né, buscar o Senhor Jesus, que nós não viemos deixar as preocupações desse mundo, a ansiedade desse mundo tomar, muitas vezes que nós passamos por dificuldades, nós acabamos perdendo até noites de sono, né? Por muitas vezes preocupação, né? Alguma luta, é algum filho que está passando por alguma coisa, é alguma filha, é uma esposa que está passando por alguma coisa. Nós se esquecemos do Senhor Jesus. Mas nós vamos entender através dessa palavra que Marta, pelo contrário, Marta, ela deixou de lado as suas preocupações, né? Ela deixou de lado, como se diz assim, os seus afazeres. Ela começou a buscar o Senhor Jesus. E esse capítulo, né, desse evangelho ao qual Lucas escreveu, se a gente voltar, nós vamos ver que nesse capítulo Jesus, ele dá uma missão para 70 discípulos, né? E mais adiante nós vamos ver a parábola do bom samaritano. Depois vem chegar a história, né, de Marta e Maria. E a palavra de Deus, ela quer nos despertar, sabe? A palavra de Deus, ela quer nos ensinar que nós devemos estar caminhando cada vez mais através da palavra do Senhor, que nós estejamos cada vez mais nos empenhando nessa palavra, porque devemos crescer, né, tão somente no conhecimento como também na graça. Então a graça, ela só vai vir através de nós buscarmos ao Senhor, de nós orarmos, de nós dobrarmos os nossos joelhos e se entregarmos verdadeiramente a Ele. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja, né, e muitas vezes nós acabamos não dando culto a Deus, ao qual Ele merece, porque o Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. E o nosso culto não começa aqui na igreja, o nosso culto começa em casa. Nosso culto começa desde casa, que eu vim adorar o Senhor. Eu não vim receber algo aqui na igreja, eu vim adorar. Eu vim entregar a Ele um louvor, uma adoração. Aonde que eu não vou sair da mesma forma que eu entrei. Mas quando eu venho apenas na igreja, muitas vezes, para esquentar banco, eu vou sair da mesma forma que eu entrei. Então eu tenho que vir na igreja, entregar ao Senhor, né, a minha adoração, o meu louvor, agradecer Ele pelo que Ele tem feito na minha vida. Porque a gente vê tantas pessoas aí que foram ceifadas por esse vírus do Covid, né, que tem matado a muitos. Muitas pessoas estão sendo ceifadas. Até ontem eu vi lá que até o irmão Lázaro, aquele cantor, está também entubado, né? Então nós vemos que esse vírus tem ceifado também muitas vidas de pessoas cristãs. Pastores que estão morrendo por causa desse vírus, né? Aí eu te pergunto, você está pronto? Você está pronto para o dia que o Senhor vir te recolher? Aí essa pergunta que nós devemos olhar para nós mesmos, nos perguntar isso. Será que eu estou dando o meu melhor para Deus? Será que o que Ele fez por mim numa cruz, aquele louvor que nós cantamos, né? Eu não vou saber nunca o valor, né, que Ele fez por mim na cruz, o que Ele pagou por mim numa cruz, nunca vou saber. Será que hoje eu tenho, como se diz assim, reconhecido de fato o que Ele fez por mim numa cruz? Né? Então, nós devemos fazer uma reflexão através dessa palavra. E nós vamos ver que Jesus, Ele vai nos ensinando, né? Muitas vezes na nossa caminhada, a gente fica com medo, muitas vezes, nós ficamos com medo de falar do amor de Jesus, com medo de muitas pessoas nos ignorar, sabe? Nós ficamos, como se diz assim, envergonhados, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus nos dá um espírito ousado.
né? Ele não nos dá um espírito de covardia. Então, se você tiver a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa que está passando por uma fase difícil, não hesite em falar de Jesus. Fale do amor de Jesus, porque nós estamos aqui para falar do amor desse Deus. Nós estamos aqui para exaltar esse Deus. Nós temos que entender que aqui nós estamos de passagem, né? Aqui não é a nossa casa, pelo contrário, aqui é um lugar que nós estamos, né, trabalhando na obra do Senhor, porque Ele nos chama para trabalhar, né, na sua obra. Então devemos saquear, né, as garras do inimigo, porque ele tem ceifado vidas. Quantas vidas aí fora, muitas vezes por falta de um abraço ou uma palavra, estão morrendo, estão, como se diz assim, sendo aprisionadas pelo inimigo. E muitas vezes nós estamos vendo a situação e nós não fazemos nada, porque muitas vezes ficamos com medo de falar, com medo do que os outros vão pensar, com que as pessoas vão nos julgar. Mas nessa noite que nós venhamos aprender com o Senhor, como Marta fez, para que possamos falar desse amor, para que possamos falar que só Jesus salva, que só Jesus liberta. Não importa o quadro da sua vida, não importa a situação que você se encontra, porque muitas vezes nós carregamos uma luta interna, né, que o ser humano não vê. Muitas vezes nós pensamos, Senhor, até quando eu vou passar por essa situação? Até quando eu vou ficar desse jeito? Será que o Senhor não está escutando a minha oração? Mas o Senhor, Ele está contigo, porque existe uma promessa. Lá no Evangelho de Jesus, ao qual escreveu Mateus, no capítulo 28, verso 20, Jesus diz assim, que Ele estará conosco até a consumação do século. Então Ele está conosco. Você crê que Ele está nessa noite aqui, nesse lugar? A Bíblia fala que quando estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então eu creio que Jesus está aqui nessa noite. E Ele está aqui, né, para ser adorado, para que nós venhamos o adorar, para que nós venhamos fazer que nem aquela mulher do fluxo de sangue, né? A Bíblia nos diz que aquela mulher, ela tocou na orla das vestes de Jesus. E Jesus, rodeado de pessoas em volta, né, rodeado de multidões que o oprimia, ele começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Mas Jesus já sabia quem tinha tocado ele, né? Mas ele pergunta para que aquela mulher, que a Bíblia não cita o nome dela, viesse se pronunciar. Porque muitas vezes Jesus faz um milagre em nossas vidas e nós ficamos com medo de testificar. Muitas vezes Deus, Ele fez algo que muitas vezes parece ser simples, mas Ele nos livrou de algum acidente, né, de alguma enfermidade, e nós não viemos dar esse testemunho, né? E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, ela se pronuncia, né? Aí Jesus disse que dele saiu virtude. Então, quando nós tocamos em Jesus, dele sai virtude. Então Ele sara nossas vidas. E a palavra de Deus diz que Ele não só curou, né, a vida dela, que ela havia 12 anos, ela padecia há 12 anos com aquele fluxo de sangue, mas a Bíblia nos ensina que Ele curou tanto a saúde quanto a alma dela, né? E nós devemos fazer que nem ela, nós devemos sair da nossa zona de conforto, né? Nós temos que sair, nós temos que caminhar em direção a Jesus, porque o primeiro passo veio dele. Jesus deu o primeiro passo até nós, então nós temos que dar o segundo passo até ele. E que nós venhamos nessa noite, né, mudar, nos entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus, né, buscar, termos, como se diz assim, temos que ter, como se diz assim, respeito cada vez mais pelas coisas de Deus. Não fazer nada relaxado, mas pelo contrário, que nós venhamos fazer algo perfeito para Deus, porque o melhor é a Deus, porque Ele fez o melhor por nós. E voltando um pouco o versículo, mas no mesmo capítulo 10, Jesus, quando ele deixou, deu a missão para esses 70 discípulos, ele disse ainda para eles que ele vai dar uma ordem para ele, uma autoridade para cada um deles. Vai dizer assim no verso 19: eis que vos dou o poder para pisar em serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Olha que palavra abençoada, quer dizer, Ele nos deixou a autoridade. Muitas vezes nós estamos em casa e sozinho, muitas vezes,
não estamos com o nosso cônjuge, né? Muitas vezes tem filha, quem tem filho, sozinho em casa, e muitas vezes sentimos uma opressão do inimigo. Não importa a hora, né? E muitas vezes nós ficamos com medo, né, de orar. Muitas vezes nós já corremos e ligamos para o pastor, né? Ô pastor, aí o pastor não atende. E aí? Então Jesus, ele nos ensina que ele deixou autoridade para que nós venhamos orar, para que nós venhamos combater o inimigo. Mas nós devemos o quê? Nos prostrar, nós devemos buscar isso do Senhor. Não tem como eu ser cristão pela metade. Ou eu sou cristão, eu tomo essa cruz verdadeiramente, entendeu? Ou eu não venho para a igreja, pelo contrário, eu vou ficar em casa, sabe? Muitas vezes a gente chega em um determinado momento em nossa vida que nós temos que tomar uma escolha em nossa vida. Ou nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, né, verdadeiramente, ou não. Não tem como a gente seguir dois senhores. A Bíblia nos diz que há de agradar um e o outro vai ficar, como se diz assim, desapontado com você. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, o inimigo. Então, se nós servimos ao Senhor, vamos fazer por excelência, vamos ser excelentes, porque a Bíblia diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas vamos mudar isso, vamos começar a ser mais prudentes, vamos começar a buscar esse Deus, né, com reverência à palavra dele, porque muitas vezes nós acabamos não tendo aquela reverência, nós esquecemos que o nosso Deus, ele não é só amor, né? Mas Deus é amor, Deus ele vai me perdoar, ele vai, né? Eu posso seguir dessa maneira aqui mesmo, não vai acontecer nada comigo, mas não é bem por aí não. A palavra de Deus diz que ele é justo, que ele é justiça, entendeu? O amor dele e a justiça andam junto, né? E se nós formos entrar no livro de Apocalipse, ao qual escreveu João, nós vemos que lá vai dizer que o nosso nome, ele está escrito no livro da vida, e que no dia do juízo final vai ser aberto os livros, e vai ser aberto o livro da vida, né? Aquele que morreu com Cristo, né, que está fiel, ele não vai ser julgado, mas aquele que estava na igreja, o seu nome está nesse livro da vida, mas pelas suas obras, pelo seu pecado, ele se condena sozinho. Vai ser aberto o livro, seu nome está aqui, mas você foi condenado pelo seu pecado, pela sua obra, né? Então nós temos que dar crédito a essa palavra. Apocalipse não é um livro que muita gente fala, nossa, Apocalipse é um livro, não, eu tenho medo de abrir o Apocalipse, nossa, olha o que fala lá. Mas você tem que entender que Apocalipse é a vitória dos cristãos aqui na terra, é a vitória que Jesus preparou para a gente, né? Ele já preparou a vitória para nós. Então nós devemos tomar essa cruz, nós devemos caminhar com Jesus, nós devemos falar deste amor, porque só Ele vai salvar, só Ele vai curar, só Ele vai libertar. Mas nós devemos cada dia mais tomar uma escolha, nós devemos fazer uma escolha em nossa vida, que nem Marta fez. Marta deixou as coisas de lado, deixou aquelas coisas que é do dia a dia. O que ela fez? Ela prestou atenção no Senhor Jesus. Ela, como se diz assim, ela estava fazendo, né, a melhor parte, ela estava ouvindo a melhor parte sobre Jesus, né? E Maria vai interrogar Jesus, vai perguntar, mas mestre, como que faz? Eu estou fazendo isso, aquilo, outro. Aí Jesus dá uma resposta para ela, uma resposta tão linda para ela, né? E muitas vezes nós precisamos de uma resposta desta, né? Uma resposta para que nós venhamos acordar, entendeu? A gente tem que entender que o diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar e veio para destruir. E não pense que você e eu viemos estar isento disso. Ele vai tentar contra a sua vida, contra a minha vida, todos os dias e todas as horas. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos ser vigilantes. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6 que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes no dia mau. Porque o dia mau, ele vai chegar para você, ele vai chegar para mim. E se eu não tiver revestido da armadura de Deus, o que vai acontecer comigo? Né? Então nós devemos ser vigilantes, nós devemos estar em oração. Jesus, ele nos ensina que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos jejuar, né? Para que nós venhamos alimentar o nosso espírito, para que venhamos ter resistência. Porque se nós não partimos para as coisas espirituais, né, você pode ter certeza que a sua carne, ela vai vencer. Nós entendemos que existe essa batalha, né, entre o espírito e o corpo. A nossa alma está entre eles. E se nós deixarmos a nossa carne dominar, o que será de nós? Né? E o inimigo, ele precisa disso. O inimigo precisa apenas de um brechinho. O inimigo não veio brincar. Ele não brinca.
Tem muitas pessoas, muitos crentes que estão dormindo, tem muitos crentes que estão desapercebidos, e o inimigo está lá. Ele está jogando suas setas, muitas vezes seduzindo adolescentes, jovens, muitas vezes seduzindo adultos, e a pessoa não está percebendo. O inimigo está lá, está jogando sua seta. Aí a hora que você dá espaço, dá lugar, ele vem para destruir. Ele não vem para brincar. Então que nós venhamos a cada vez mais nos despertar para isso. Que nós venhamos a cada vez mais ser vigilantes. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz que Ele estará conosco até a consumação do século. Ele estará conosco. Só que nós precisamos ter uma iniciativa de realmente buscar esse Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus, Ele é educado, Ele não vai entrar na sua vida forçado. Ele não vai entrar na sua vida, não vai derrubar a porta. Quando você fecha a porta do seu coração, ele não vai derrubar seu coração e invadir. Pelo contrário, ele vai bater. A palavra de Deus diz que ele está batendo. E aquele que abrir, ele vai cear com ele. Entendeu? Então que nós venhamos abrir cada vez mais o nosso coração para o Senhor. Para que possamos aprender da sua palavra. Que venhamos meditar na sua palavra cada vez mais. Sabe aquele tempo que nós muitas vezes ficamos perdendo em redes sociais, em Facebook, em WhatsApp? Vamos usar esse tempo para aprender sobre a palavra do Senhor. Não venhamos ser pessoas como muitos gentios aí que não conhecem, vêm na igreja e vêm se alimentar apenas do que o pastor está falando, do que o irmão está falando. E muitas vezes homens sobem aqui em cima, vão pregar na tribuna e muitas vezes estão pregando heresia. E você está se alimentando daquilo achando que aquilo é algo verdade. É algo que é verdade, não é. Por quê? Porque você não está se alimentando da palavra. Então, para que você não venha ser enganado, como muitos aí fora estão sendo enganados, venha se alimentar da palavra do Senhor. Porque a hora que alguém falar alguma heresia, você está atento. Não, isso aí não bate. Não, a minha Bíblia não bate. Se for sua opinião é uma coisa, respeito, mas não adianta você usar a sua opinião falando que é a palavra de Deus, porque não bate. Então nós venhamos estar atentos com isso, sabe? Que nós venhamos buscar verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, para que no dia do juízo final, a gente não venha ser que nem aqueles que a Bíblia fala, Senhor, Senhor, eu preguei em seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Então que nós venhamos nessa noite, fazer que nem esta mulher, Marta, que ela veio, ela ficou, como se diz assim, vamos ser que nem Maria, pelo contrário, nós venhamos a fazer que nem ela, que nós venhamos escolher a melhor parte, que é buscar o Senhor, que é meditar na sua palavra. E muitas pessoas, eu vejo tantas e tantas pessoas indo atrás de revelação, pessoas que, eu tenho que ir na igreja e Deus tem que falar comigo. Muitas vezes, se Deus não falar comigo, eu não vou mais na igreja, eu vou abandonar. Deus não está falando comigo? Nós muitas vezes viemos rebelde para a igreja, e o Senhor está falando, a Bíblia aqui, ela está para você. Se você abrir a Bíblia, orar ao Senhor, se você estiver passando por alguma situação, se você abrir a Bíblia, você vai ver que a palavra vai de encontro àquilo que está acontecendo na sua vida. A palavra diz que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Entendeu? E está dizendo o que com isso? Que o povo, ele não quer aprender sobre a palavra. Ele quer ficar atrás de revelação, o povo quer ficar atrás de prosperidade, que o pastor sobe aqui em cima e começa a pregar, a bênção vai chegar, a chave da vitória da sua vida vai chegar, mas o pastor não quer pregar sobre o pecado, muitas vezes. Então nós temos que entender, que se a pessoa, ela continua na prática do pecado, se ela não mudar aquilo, ela vai para o inferno. Então que nós venhamos nos despertar nessa noite. Eu não estou dizendo que nós estamos isentos de pecar, não estou dizendo isso, estou dizendo que pessoas que pecam continuam na prática do pecado. Então nós devemos o quê? Nós devemos pedir perdão a Deus, reconhecer isso e mudar, deixar de lado, abandonar isso em nossas vidas. Mas tem pessoas que preferem que o pastor que está na igreja venha passar a mão na sua cabeça. Não, meu filho, não, meu querido, está tudo bem. E não é bem por aí não.
A palavra de Deus me ensina que eu tenho que abandonar o meu pecado, eu tenho que reconhecer que eu sou falho, né? E a palavra de Deus me ensina cada vez mais que eu tenho que andar, na presença do Senhor cada vez mais, que eu tenho que caminhar na palavra do Senhor cada vez mais, porque somente Ele tem palavras de vida eterna, né? E que nessa noite nós venhamos, né, cada vez mais a meditar nessa palavra, que nós venhamos aprender cada vez mais, né, que nós venhamos estar, né, no centro da vontade do Senhor Jesus, né? Como o apóstolo disse lá na carta aos Efésios, né, no capítulo 6, que nós devemos nos revestir, né, de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né, para que possamos estar firmes, né, porque muitas vezes nós deixamos de lado, né, esta palavra e achamos que o inimigo ele não vai me atacar. Eu estou na igreja, estou orando, ou muitas vezes chega um certo momento em nossa vida que nós paramos de orar, paramos de buscar o Senhor, e as coisas começam a andar normal, nós pensamos que está tudo normal. Então, quando a tua vida estiver normal, se você acha que está normal, tem algo errado, porque a vida do cristão, ela é uma vida de batalha. O apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate. Então a vida do cristão, ela tem batalha, porque se não tiver batalha, não vai ter vitória. Então é uma luta constante. Não tem como dizer para o irmão: você vai ser feliz, você não vai ter luta, você não vai ter dificuldade. Pelo contrário, essa palavra de Deus aqui nos ensina que o céu, se for possível, é tomado à força, porque é algo que você tem que lutar. O teu corpo não quer orar. Você chega de noite, de vez você ir orar, antes de dormir, você quer ver um seriado, você quer ver um filme, você quer ficar no WhatsApp, você quer ficar no Facebook. Aí chega na hora de orar: eu estou com sono, eu vou dormir, eu estou com sono. Aí deixa Jesus. Aí o inimigo está lá te atacando, está te atormentando, e você está sendo oprimido na sua casa, porque você não orou ao Senhor, você preferiu ficar em redes sociais, né? Então essa palavra é uma palavra de exortação nessa noite, para os irmãos vierem se despertarmos. Vamos acordar, porque Jesus está às portas, entendeu? Nós vemos o que está acontecendo aí fora. Tem pessoas que, se você fala: Jesus está voltando. Ah, mas quantas vezes já ouvi isso? Desde moleque eu estou ouvindo isso e não voltou ainda. Dê graças a Deus que você está ouvindo que Jesus vai voltar, para você se preparar. Porque imagina bem, se ele vier, ele vai vir como um ladrão, ninguém vai esperar ele. E aí, quem ficar? Ah, eu vou fugir, eu vou lá para o meio do mato, lá eu pego uma espingarda e vou correr do pessoal. Entenda que a tecnologia nossa está tão avançada que já tem não sei quantos mil satélites, e onde você for tentar se esconder, eles vão te achar. E quando a pessoa que ficar, né, para a grande tribulação, vai ser algo terrível, né? As pessoas acham que é brincadeira, muitas pessoas brincam, achando que não vai acontecer. Mas eu te pergunto: olha o que está acontecendo no mundo e medita na palavra, você vê se não é o que está escrito aqui nessa palavra. Que essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás, né? É uma palavra que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então nós venhamos a nos despertar para isso, né? Para que nós venhamos a estar preparados para a eternidade, ao lado de Jesus, que nós venhamos reinar com Cristo, né? Que nós não venhamos perder a nossa salvação, né, por, como se fossem besteiras, como filmes, como lazeres, né, como festinhas, mas que nós venhamos nos manter firmes nessa palavra, porque esta palavra ela é verdadeira, e Deus ele cumpre tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai cumprir na minha vida. Basta eu buscar, basta eu me reverenciar a Ele, basta eu me entregar a minha vida a Ele, porque só Ele pode fazer algo na minha vida. Aquilo que eu tenho tanto pedido na minha casa, aquele milagre que eu tenho tanto pedido para a minha família para acontecer, ele vai acontecer na minha vida. Mas eu tenho que estar preparado para aquilo. Deus ele não vai liberar o teu milagre para você se você não estiver preparado para receber. Quantas pessoas aí se desviam, pessoas que estão na casa de Deus, quando recebe o milagre, recebe a bênção, ele abandona a igreja, vira as costas para a igreja. Já recebi o que eu tinha que receber, e vou dar as costas para Jesus e vou voltar para o mundo.
Quantas pessoas já fez isso? Né? E nós ainda vemos essa situação, nós vamos ver que o bom pastor ainda deixa as 99 ovelhas no aprisco e mesmo assim vai atrás daquela ovelha que havia se perdido. Né? Aquela pessoa que deu as costas, Jesus ainda vai atrás. Né? Para você ver que esse amor é um amor incondicional, não existe condição nesse amor. Né? Mas que nós viemos a cada vez mais nos despertar por essa palavra, que nós viemos estar firmes, né? Cada vez mais, como Maria estava atenta. Maria estava, né, ouvindo a melhor parte que Jesus estava falando. Então não viemos a ser igual a Marta, mas que viemos a ser igual a Maria. Viemos estar atentos. Amém? Pastor, que horas que? Então, irmãos, eu estou sentindo de Deus de fazer uma oração com os irmãos. Né? Se os irmãos puderem vir na frente para a gente fazer uma oração. Amém? Isso mesmo. Eu espero que esta palavra, o Espírito Santo de Deus, né, possa trazer um entendimento para vocês,